Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para falarmos sobre esta série, que tem o título de que ninguém vai morar no céu. É claro que nós já embasamos isso em 3 vídeos, você já assistiu 3 vídeos, aonde tratamos aí do grande conflito, tratamos daquilo que Ellen White não te contou e tratamos também das promessas que foram destinadas ao povo de Deus. Hoje nós iremos tratar sobre o reino dos céus na terra. A gente vai ver que muitas profecias estão apontando e mostrando sobre esse reinado. Eu tenho certeza que esta série está surpreendendo muitas pessoas, principalmente porque muitos textos bíblicos que nunca foram te mostrado, eu estou trazendo agora para você. É claro que nós sempre vamos ter os adversos, aqueles que contrariam, exatamente por ter uma visão extra bíblica, né? Aquilo que os profetas modernos vêm apresentar. Mas se você está buscando conhecimento, eu peço que fique até o final deste vídeo, que assista o próximo vídeo ainda, onde nós iremos encerrar a série, e eu tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento sobre esse assunto. Então, meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Olmos e eu estou aqui tratando, e nós iremos hoje, né, estudar um pouco mais sobre o milênio. Alguns aspectos que irão acontecer durante esses 1000 anos de reinado, 1000 anos de um governo soberano de Cristo Jesus aqui na Terra. A gente vai ver que isso foi muito bem desenhado por Deus e mostrado aos profetas. Os profetas deixaram tudo na palavra de Deus para que a gente não tivesse que estar aqui hoje discutindo sobre isso. Mas infelizmente, algumas suposições e algumas visões, principalmente das religiões modernas, eles pegaram e criaram um conto de fada, acreditando que a igreja estará 1000 anos no céu, tocando arpinha, comendo uvas gigantes e todas essas coisas, andando em ruas de ouro, todas essas coisas que Ellen White te ensinou. Estou falando sim do adventismo também. Porém, hoje nós vamos estudar a Bíblia. Repito, aqui nós estudamos a Bíblia. Então, se você não gosta de estudar a Bíblia, talvez esse vídeo não seja para você. Agora, se você gosta de estudar a Bíblia, fica até o final. Faça as perguntas que o texto está propondo e quem sabe se você não tiver resposta para as perguntas propostas, não seja o momento de você então começar a meditar um pouco mais e rever tudo aquilo que te ensinaram, certo? Sem mais delongas, nós iremos iniciar o nosso estudo de hoje, e o estudo é o reino dos céus na terra. Então, a gente vai ver muitos aspectos e muitos textos apontando sobre esse reinado na terra, como que Deus tratou sobre esse assunto, e vai estar tudo sendo apresentado a você. Vou colocar na tela então o nosso primeiro texto do vídeo de hoje. Esta aqui é a primeira abordagem que a gente vê Jesus Cristo falando sobre o reino dos céus. É claro que essa abordagem ela também é usada para aqueles que defendem que o reino não vem, que o reino não chega, né? E aqueles que abordam de que esse reino está dentro de nós. Mas será que é exatamente isso que a Bíblia apresenta, que os textos estavam apresentando? Vamos tratar desse texto aqui. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sobre qual perspectiva esse texto precisa ser entendido? Antes de qualquer coisa, é preciso de nós entendermos de que sim, os judeus naquele momento, o povo de Israel naquele momento, aguardava sim um reino palpável. Eles aguardavam um reino literal. Tanto é que Herodes saiu a perseguir todos os bebês que nasceram, porque a promessa era essa. A promessa era de que o Messias nasceria e de que o reino de Deus seria estabelecido. Era isso que eles estavam aguardando. Da onde que eles tiraram tudo isso? Por quê
que o povo naquela época estava aguardando sim um reinado literal. Por que que ele estava aguardando o Messias com poder e glória? Porque as profecias apontavam isso. Todo judeu hoje, se você perguntar, ele está aguardando isso. Por que que você acredita que os judeus, eles não reconheceram a Cristo Jesus? Pelo menos aqueles judeus daquela época que estavam aguardando, na sua maioria, na totalidade do povo, não reconheceram um Jesus no formato em que Cristo apareceu. Porque eles estavam aguardando um reino literal. Eles estavam aguardando um reinado de glória, de soberania. Então, ao olhar para Jesus Cristo nascendo numa manjedoura, ao olhar para Cristo Jesus, aquele que não tinha aonde reclinar a sua cabeça, eles não poderiam reconhecer ali, aquele que seria o rei de Israel. Eles não poderiam reconhecer. Esse é o grande quesito, o grande X da questão, pelo qual o motivo os judeus perseguiam a Jesus a todo momento. Eles não estavam aguardando, eles não estavam aguardando um salvador que viria para morrer. Não. Eles estavam aguardando alguém que viria para reinar. Esse foi a grande controvérsia do momento naquela época. Porém, Jesus Cristo, após se batizar, ele faz esse pronunciamento, que é esse versículo que a gente acabou de ler, dizendo, né, que era para todos se arrepender, porque já estava chegado o reino dos céus. Que reino é esse que estava chegado? Sobre qual perspectiva nós precisamos entender sobre o reino dos céus? Não o reino nos céus, o reino dos céus. Primeira perspectiva que nós precisamos entender é no nosso dia a dia hoje. E essa perspectiva foi entendida naquele momento para aqueles que aceitaram a mensagem de Cristo, aonde Cristo fez parte, reinando no coração deles. Mas Jesus Cristo nunca deixou de pregar sobre a literalidade de um reino que viria. O quesito todo é o momento disso. Por que que Jesus Cristo disse: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus"? Porque é claro que ele entendia a brevidade da vida. É claro que esse texto precisa ser entendido no aspecto da brevidade da nossa vida individual, aonde nós precisamos pesar, colocar na balança o curto tempo que temos aqui, onde nós precisamos entender que o amanhã é incerto e de que sim, o reino dos céus, ele pode se achegar para nós num abrir e fechar de olhos. Porque na manhã da ressurreição, quando nós ressuscitarmos, aquele que ressuscitar na primeira ressurreição, verá esse reino literal. E os justos farão parte deste reino. Então é sobre essa perspectiva que Cristo Jesus estava pregando. Sobre essa perspectiva. E não podemos desviar da nossa mente o quesito de como os judeus entendiam isso. Por mais que eles rejeitaram a Cristo Jesus naquele momento, eles tinham o entendimento da onde, de todas as profecias que vinham sendo tratado a respeito dele. Todas as profecias apontam um reinado literal. Essas profecias não são condicionais. As profecias deixadas ali em Oséias, profecias deixadas em Jeremias, profecias deixadas em Isaías, profecias deixadas em Ezequiel, não são profecias condicionais. Não são. Elas são literais. Todo o quesito é o tempo proposto. Faltou um pouco de meditação para entender o tempo proposto. Mas essas profecias não são condicionais. Elas irão acontecer. Irão acontecer. E a gente vai ver isso, a gente vai ver como que essas profecias irão acontecer. Então, o reino dos céus precisa ser entendido sobre 2 aspectos. Um reinado espiritual, primeiramente, reinando dentro do nosso coração, para que nós possamos ser novas criaturas, vivermos com os olhos, né, no céu, mirando as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo, mas com os pés bem fixados na terra, entendendo a promessa de um reino vindouro,
entendendo a nossa função como sacerdotes que seremos se formos salvos e ressuscitarmos na primeira ressurreição. Esse é o primeiro aspecto que precisa ser entendido. Agora, olha que interessante. Quando Jesus Cristo foi para ser tentado, ele foi para ser tentado pelo diabo no deserto. Essa citação, ela é muito importante, porque mais um momento, dentre todas as tentações que Jesus passou ali, o diabo transportando ele para um monte muito alto disse assim: "Olha, veja todos os reinos", e ele mostrou todos os reinos do mundo. Tudo foi mostrado a Jesus. E a glória desses reinos. Então ele disse: "Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares". Jesus Cristo, de fato, veio para ser rei, mas naquele momento, aquele que regia todos esses governos não era ele. E Satanás não estava mentindo quando ele disse que ele governava tudo isso, porque ele ainda impera e governa os reinos deste mundo. Mas ele disse: "Tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar". Então disse Jesus: "Arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás e só a ele servirás". Então o diabo deixa ele e chegar os anjos para o servir. Jesus poderia dizer: "Não, não, isso daqui tudo é meu já. Eu estou governando sobre esse mundo", mas ele não disse. Inclusive a palavra nos aponta que o mundo jaz no maligno. E nós precisamos entender estes aspectos para compreender quando esses reinos vão passar e vão dar lugar ao reinado de Cristo. Então, entendendo todo aquele cenário, vendo que de fato Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito, Satanás agora se aproveita de um momento de fragilidade para mexer naquilo, naquele propósito, que é o destino final da humanidade. O propósito pelo qual as profecias apontavam. Satanás, não, não, só um pouquinho. Eu posso te prover isso agora, nesse exato momento, se tu tão somente me adorares. Você entende como a sagacidade deste mundo, as perversidades deste mundo, elas tentam muitas vezes sucumbir, elas tentam muitas vezes nos ludibriar, oferecendo vantagens que na verdade não são o plano de Deus. Jesus Cristo poderia muito bem chegar ali e dizer para ele: "Não, eu já sou, eu serei, em certo momento, o rei de tudo isso. É para isso que eu vim a este mundo". Mas ele sabia que o propósito dele, para aquele momento, era outro, completamente diferente. O propósito dele era morrer pela humanidade e não chegar e reinar naquele momento. Este quesito, ele foi um quesito chave que impediu, infelizmente, a muitos judeus de aceitarem e crerem no evangelho. Como que eles iriam crer em um Salvador, em um Jesus que estava vindo sentado, montado num jumentinho? Era num jumentinho que ele iria ver? Não iria vir com glória, poder e muita glória, como as profecias apontam? Como todas as profecias estavam apontando? Eles não poderiam imaginar isso. Eles não conseguiram Eles não conseguiram, digerir a ideia de que aquele reino que estava sendo pregado, aquela soberania de um rei, substituto do trono de Davi que estava sendo pregado, naquele momento, não era exatamente o que estava acontecendo. Eles não estavam conseguindo digerir essa informação. Por isso a gente vê o desenrolar da história de tantas e tantas vezes que escribas e fariseus tentavam a todo momento pegar Jesus com palavras, pegar ele com dissimulações, com enganos, até que conseguiram matar a Cristo Jesus. Porque eles, infelizmente, não digeriram a ideia de que um rei
que estava sendo pregado em todas as profecias, que iriam governar sobre Israel, eles estavam aguardando isso. Este rei veio, nasceu numa manjedoura, pobre, e agora estava morrendo. Olha, Pilatos colocaram, né? Tá aqui o rei dos judeus. Tá aqui o rei que vocês aguardavam. Tá aqui, ó, pregado no madeiro. Esse é o rei que vocês aguardavam? Tá aqui pregado no madeiro. Gravaram no madeiro, rei dos judeus. A humilhação que Cristo Jesus passou para hoje nos dar a oportunidade de alcançar e de que um dia todos possam se dobrar diante aos seus pés e reconhecer que de fato ele é o Rei dos Reis. Ele precisou deixar tudo. Ele precisou se abnegar, se abster de tudo, de toda a majestade, para vir morrer por nós. Mas isso não impede a promessa. Como nós vimos no vídeo passado, a promessa irá se cumprir. Irá se cumprir. E Jesus Cristo mesmo falou que essa promessa irá se cumprir. Vamos adiantar no slide, então? Olha o que acontece quando Jesus é interrogado por Pilatos. Porque o zum, zum, zum é este. Está aqui, ó. Esse está se dizendo ser o Filho de Deus. Esse daqui. Este está se dizendo ser o Filho de Deus. É este mesmo. Esse que dizem ser o Rei dos Judeus. Então tornou, pois, a entrar em Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura eu, judeu? Sou eu, judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus Cristo não está dizendo que o reinado dele não será neste mundo. Ele está dizendo que o reino não é deste mundo, porque o reino é dos céus. O reino, ele não tem aspectos mundanos, não tem regras mundanas. O reino dos céus, ele não é injusto. O reino dos céus é soberano. O reino dos céus, ele é um reino de justiça e um reino de paz, como diz os Salmos. Mas é o reino dos céus e será o reino dos céus na terra. Quando ele diz o meu reino não é deste mundo, é porque o governo é dos céus, não que o reino não será no mundo. Não é isso que ele quis dizer. Mas ele fala, mas agora o meu reino não é daqui. Ele não está dizendo que o reino não será, ele está dizendo que agora. Não é este o momento, é isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo, agora não é o momento. Agora não é o momento de eu assumir o meu reino. Não é este o momento. Agora é o momento de eu dar liberdade ao meu povo. Agora é o momento de eu resgatar os meus servos. Este é o momento. Este é o momento de eu cumprir o que as profecias apontavam também sobre mim. Além dela apontar sobre um reino vindouro que ainda vai de acontecer, ela também aponta de que um cordeiro seria morto. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a missão que Jesus Cristo veio a cumprir e cumpriu com maestria. Mas ele deixou muito claro: agora o meu reino não é deste mundo. A última mensagem de Jesus antes de subir para o céu foi assim, ó. E ali vai dizer, em Atos, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por ele e por eles por 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Então ali eu creio que Jesus já começou a falar sobre o reino dele, como que seria e preparar o povo para que pudesse andar em caminhos retos até a chegada do reino. Presta bem atenção, Jesus Cristo está partindo. Esses são os últimos dias dele na terra. E ele começou a falar sobre o reino. Ele então começa a discutir sobre o reino, explicando para os discípulos sobre como que será o reino, como que será esse governo, dizendo que eles precisam esperar um pouco mais para que isso possa acontecer, para eles não se preocuparem, mas sim alertando que eles seriam perseguidos, alertando que eles seriam perseguidos por causa da palavra, mas que eles precisavam levar esse evangelho a todo mundo, para que então chegasse o fim. E a continuação do texto vai dizer que, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a gente sabe que aconteceu o Pentecostes logo depois que Cristo ascendeu aos céus. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás. Olha a pergunta, presta atenção na pergunta. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Você prestou atenção? Prestou atenção na pergunta? A pergunta é óbvia. A pergunta ela não é: vai restaurar esse reino lá no céu? E quando que vai acontecer isso? Não. Quando que você vai tirar todos esses governos e restaurar o reino a Israel, como está prometido nas profecias? Quando que você vai fazer isso, Jesus? Jesus Cristo poderia ter dito: não, eu não vou restaurar o reino a Israel. Eu vou para o céu e depois eu vou levar vocês para lá. Ele poderia ter dito isso. Vocês não entenderam até agora de que não tem nada disso, não. Vocês não entenderam até agora que não vai ter restauração do reino de Israel? Eu vou acabar com esse mundo e vocês vão subir comigo? Vocês não entenderam isso ainda, não? Jesus poderia ter dito isso. Mas olha o que ele falou quando a pergunta foi: qual é o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? Ele disse: a vocês não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Jesus Cristo está afirmando: este não é o momento de vocês entender quando que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Porque o Pai afirmou pelo seu próprio poder, ele estabeleceu, isso está estabelecido. Você está entendendo? Isso está estabelecido e irá acontecer. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui já está resumindo o que nós estudamos no primeiro vídeo, sobre as duas testemunhas, que haveriam de ser perseguidas e mortas exatamente por esse evangelho. Mas o evangelho seria pregado para a testemunha de todas as nações. Então virá o fim, como está escrito. E isso vai acontecer. Voltando um pouco no tempo. Voltando um pouco ainda no tempo. Quando chega um pouco antes da crucificação de Jesus. O mesmo assunto está sendo referido. O mesmo assunto, que é o assunto da vinda do reino. E aí, ali em Mateus 24, a gente vai ler assim, ó. Quando Jesus estava saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se até ele os seus discípulos, em particular dizendo: mostra-lhe quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Presta atenção. Jesus já estava tratando isso há muito tempo com eles. Qual é o sinal, Jesus, da tua vinda? E desta vez, uma vinda com glória, com soberania, e do fim do mundo.
E Jesus respondeu e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras, olhais e não vos assusteis, porque isto é mistério, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Olha os reinos sendo passado, como diz a estátua de Daniel, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, qual reino? O reino vindouro, o reino que será estabelecido, aquele que foi perguntado pouco tempo antes, foi perguntado aqui. Este evangelho do reino que virá será pregado em todo o mundo, em testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Então, esta é uma missão que cabe a cada um de nós: apregoar o reino vindouro. Pregoar diante de todas essas nações que um dia tudo isso será destruído e passará para o reino de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que precisa ser pregado. O evangelho do reino de Deus. Um reino que será estabelecido aqui neste mundo, que será soberano sobre todas as nações, sobre toda a língua, sobre todos os povos. Um reino que jamais será ultrapassado, um reino que jamais será dividido, um reino que jamais será substituído. Essa é a profecia de Mateus 24, referente à volta de Cristo e um reino que será estabelecido. Será estabelecido esse reino. Vamos então entender um pouco agora mais, um pouco mais detalhado sobre a estátua de Daniel. Presta bastante atenção no que vem dizendo essa estátua. Lembra-se, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Neste sonho ele viu uma grande estátua. Ele não conseguiu nem lembrar muito bem do sonho, mas aquilo atemorizou muito bem ele. Chamou ali os adivinhos, ninguém conseguiu adivinhar. Mas veio Daniel para dar a revelação para ele do sonho. Daniel orou a Deus e Deus deu a revelação para passar para o rei. Daniel, então, chegando, disse assim: Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para elas. Mas a pedra, essa pedra, que feriu a estátua, se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra nós sabemos que é o reino de Cristo. Essa pedra ela vai vir atingir os pés da estátua. Assim, derruba todos os reinos. Naqueles dias, os 10 reis estarão imperando, que são os 10 dedos dos pés da estátua. Esses reis que outrora estavam divididos, agora estão unidos num mesmo propósito. Mas como os pés eram de ferro e de barro, eles não se juntam. A continuação dessa história está lá em Apocalipse 17. A respeito de um personagem que vem, abate 3 reis. Ele mesmo surge com uma ponta muito pequena. Ele é o 8º rei, que surge dentre esses 7. É um destes 7. E surge destes. E este guerreia contra os santos. Mas ele é destruído por essa pedra.
A pedra que representa o reino de Cristo atinge os pés da estátua. Derruba, esmiuça todos esses reinos, mas essa mesma pedra enche toda a terra. Profecia não diz em momento algum que essa pedra retorna para o céu. Em momento algum a profecia aponta isso. Reflete, medita. Em momento algum. E a interpretação, ela é clara e objetiva. Então Daniel agora vem e explica: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, ao qual dominará sobre a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e os dedos, em parte de barro de oleiro e outra parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro todo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, mistura-se-á com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, e aqui requer meditação, nos dias que esses reis estiverem imperando, esses reis não passaram, esses reis não estão ainda vigentes, porque nos dias que esses reis estiverem imperando, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas este mesmo reino subsistirá para sempre. Você está entendendo? Precisa desenhar melhor do que isso? A estátua é um desenho. A estátua de Nabucodonosor é um desenho já, para você olhar e entender. Em qual momento essa pedra vem e atinge os pés da estátua e enche toda a terra? Este é o exato momento da volta de Jesus. E nós precisamos meditar nesses pontos, porque em momento algum a profecia aponta essa pedra voltando aos céus. Muito pelo contrário, essa pedra, ela é estabelecida. Essa rocha é estabelecida. Este reino enche toda a terra. Este reino será jamais destruído. Esse reino será jamais substituído. E é isso que precisa ser muito bem compreendido por todos nós. Agora nós vamos entrar nas profecias bíblicas que apontam um pouquinho, vamos detalhar um pouquinho aqui sobre esse reinado. O que vai estar acontecendo aqui na Terra quando Jesus Cristo voltar? O que está acontecendo ali? Essa terra está vazia? Essa terra está sem ninguém, sem habitantes? O que está acontecendo ali? As profecias apontam, as profecias bíblicas apontam. Isaías 65. A gente vai ler esse texto agora. Presta atenção aqui, o que diz ali. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria. E aqui é Jerusalém de baixo, não está falando da nova Jerusalém. E para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá nela mais criança que dure poucos dias, e nem velhos que não cumpram os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos. Uma criança vai morrer de 100 anos, é isso que está dizendo. Mas o pecador, aquele que pecar, somente aos 100 anos será amaldiçoado. Só um pouquinho. Qualquer um que estuda isso daqui, que lê isso daqui, vai dar um bug na cabeça. Como assim morrer? Como assim morte? Sobre quem está sendo dito aqui? Não é sobre a igreja. A igreja já está glorificada. Está falando aqui sobre as nações restantes. Aqueles que estão sendo governados por Cristo Jesus. Está falando de morte, está falando de pecado, sim. Por quê? Por quê? Porque ainda vai entrar pessoas
vai ter nações, vai ter pessoas neste reino milenar que não estarão glorificados. Claro, agora sem a influência de Satanás, que está preso no abismo, mas ainda em um corpo pecaminoso. E aí, para nós entendermos a dinâmica deste reino milenar, a gente precisa estudar um pouco mais de Ezequiel, o que está dizendo ali. Ali vem dizendo tudo o que está apontando a respeito deste reino. Então o texto diz: não haverá nela criança que dure poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino que morrer de 100 anos, ele ainda morre jovem. E o pecador, somente aos 100 anos será amaldiçoado. É o que diz o texto. E edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão casas para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, aqueles que foram salvos, aqueles que foram glorificados, eles já estão eternizados. As nações trarão tudo aos pés dos santos e aos pés de Cristo Jesus. E os habitantes da terra voltarão a ter longevidade, assim como a árvore, é como diz ali. Não trabalharão em vão, não terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. O pó será comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Você está entendendo como que vai funcionar esse reino milenar aqui na Terra? Ou você acha que isso daqui é no céu? Ou você acha que isso é na eternidade, com pecado? Não pode ser, porque a Nova Jerusalém, quando desce, você já leu Apocalipse 21, lá não tem morte, lá não tem pecado, lá não tem choro, lá não tem nada disso. No momento da Nova Jerusalém já está tudo restaurado. Não vai ter gente para durar poucos dias. Não vai ter gente amaldiçoada, não tem maldição, não tem morte. Wagner, é um absurdo ter morte no milênio. Como que é um absurdo? 1 Coríntios 15, o que que diz lá? Que o último inimigo a ser destruído é a morte. Lê lá, tá lá. 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser destruído é a morte, depois do milênio. Quando Cristo entregar o seu reino ao Pai, então Deus será tudo em todos. Exatamente como diz a Nova Jerusalém, que ela desce dos céus e o próprio Deus habita junto com os homens. Mas tem mais profecias? Claro que tem mais, muitas profecias apontando. Olha os Salmos. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte em Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra, os confins da terra, por tua possessão. Porque é esse o propósito de Cristo Jesus durante o milênio: reinar e governar sobre este mundo. E tu os esmigalharás com um varro de ferro, e os despedaçarás com o vaso de oleiro. Salmos 2:9. Ao que vencer, godar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Essa é uma promessa dada à igreja. Essa é uma promessa dada à igreja. A igreja que vencer irá sacerdotar e governar sobre as nações. Essa é uma promessa que está lá em Apocalipse, gente. Olha só. E acontecerá, Isaías 2:5. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Todas as nações virão até ele. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensinem os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque Sião
De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes se converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Porque o reino de Cristo será um reino de justiça e um reino de paz. Não haverá mais guerra. Não haverá mais guerra. As nações não irão mais aprender a guerra. Essa é uma profecia que está em Isaías 2. As nações irão ser subjugadas. As nações andarão conforme o ensinamento do governo de Cristo Jesus. Isso é profético. Estas são as profecias apontando o reino milenar. Eu estou trazendo um apanhado simples aqui. Estou trazendo um apanhado curto de algumas profecias somente. Continua, porque brotará um rebanho do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo as vistas dos seus olhos, mas repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cimo dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Então este é o governo de Cristo estabelecido. Um governo de justiça, um governo de paz, um governo soberano sobre todas as nações que irá acontecer. E o texto continua: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre toda a áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pense na maravilha que será esse reino, onde tudo está sendo restaurado. Tudo está sendo restaurado. Essa terra está sendo transformada. Aos poucos, Jesus Cristo está governando o mundo e trazendo toda a humanidade a obedecer todos os seus ensinos. Então, os próprios animais se sujeitarão novamente à humanidade para serem governados por nós de uma maneira em que eles não ataquem. Uma criancinha vai poder, então, estar ali guiando um animal selvagem. Não haverá mal algum em todo o monte, em toda a casa do Senhor. Porque toda a terra se encherá, então, com o conhecimento do Senhor naquele momento. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão todos os povos. Todos os povos irão até Cristo Jesus. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensinem os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará muitas nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem espante, porque a boca do Senhor do Exército disse.
Agora a pouco do Senhor dos Exércitos há de mentir? Não, esta é uma profecia que se repete, a gente já leu em outro livro, agora ela se repete. Está essa daqui em Miqueias, porque isto irá acontecer. Isto irá acontecer. Aqueles que restarem dentre todas as nações, que não forem mortos com a vinda de Cristo. E aqui se acabem todos aqueles que não se curvaram ao trono da besta. A gente vai ver isso no próximo vídeo. A gente vai ver que todos aqueles que não adoraram a besta, que não fizeram parte do trono da besta, mas que também não aceitaram a Cristo Jesus, não farão parte dos glorificados, mas que foram pessoas justas, serão absolvidos e entrarão neste reino para serem governados. Muitos dentre as nações entrarão para serem governados. Deus não irá destruir essa terra por completo. Deus não irá destruir. Nós precisamos entender que o plano de Deus nunca foi acabar com essa terra, mas sim restaurar. E agora ele vem para estabelecer um reinado, para fazer com que todas as nações reconheçam a soberania do Senhor, Rei e Salvador Jesus. Então todos afluirão até ele, para entenderem sobre as leis, para entenderem como que é um governo justo. Então ele julgará com retidão todos os povos, e essas nações não aprenderão mais a guerra. Serão submetidas completamente ao governo e ao reinado de Cristo Jesus. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Olha só, tem tempo. Tá tendo medida de tempo aqui, verão e inverno. No verão e inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Repete comigo. O Senhor será rei sobre toda a terra. Não, Wagner, o Senhor será rei sobre todo o céu. Não. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações. Olha aqui, presta atenção. Não é da minha cabeça que eu estou tirando isso. Está na sua Bíblia. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, você está entendendo? Subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá para eles a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Eu poderia encerrar o vídeo por aqui. Poderia encerrar toda essa ministração, não precisava gravar outro vídeo, nada disso. Porque para mim a palavra de Deus é suficiente. E para você? Aqui deixa muito bem claro que o Senhor será o rei sobre toda a terra. E ele está falando sobre uma nação aqui. Que nações são essas? Que nações são essas que, se não subirem a Jerusalém, virá praga sobre elas? Igreja glorificada? É isso que você quer me dizer? É claro que não. É claro que não. E essa Jerusalém descrita aqui é uma Jerusalém terrena, porque a Nova Jerusalém ainda não desceu. Porque se você muito bem estudou o que está escondido na Nova Jerusalém, lá não há morte, lá não há luz de candeia. A glória do Senhor ilumina toda ela. Você está entendendo? Aqui é completamente diferente. Aqui está mostrando que existem nações que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, todos aqueles que perseguiram
a igreja durante a grande tribulação, todos aqueles que guerrearam contra a Nova Jerusalém, aqueles que não foram mortos pela vinda do nosso Senhor Jesus, que não foram mortos pelas catástrofes que estão acontecendo ali, aqueles que não aderiram ao trono da besta, eles entrarão para serem governados por Cristo e pela igreja durante os 1000 anos. Do contrário, eu desafio qualquer um de vocês, isso não é soberba, qualquer um de vocês que venha explicar esse texto. Explica esse texto. Explica esse texto de uma forma coerente. Pode explicar. É quando? Na eternidade? É quando? É no céu? Explica. Alguma coisa você tem que me explicar. Porque Apocalipse 20 aponta nações restantes. Pessoas que, se Satanás tivesse influência, seriam enganados. A igreja não é. A igreja já foi glorificada, já foi ressuscitada para reinar com Cristo 1000 anos. Ali tem nações. E depois do milênio diz que essas mesmas nações estão sendo reunidas. É claro que a gente precisa entender o contexto. Se passaram 1000 anos. Existiu morte, como a gente viu em Isaías 65. Existiu morte. Muitos morreram, outras gerações nasceram. Então, pessoas que vão poder ser influenciadas por Satanás agora tomam a decisão de ir contra o arraial dos santos. É o que diz em Apocalipse 20. Que nações são essas? São essas nações aqui que, no momento do milênio, momento que Cristo voltar, serão governados por Cristo, mas ainda não glorificados. São esses reinos de Daniel. Esses reinos que foram substituídos pelo reino de Cristo. E derrubou todos esses reinos. Mas não necessariamente matou todos eles. Derrubou todos esses reinos. E o reino de Cristo é estabelecido e governa sobre a terra. Como diz em Daniel 7 também. Então nós precisamos aprender a confiar no que a palavra de Deus ensina. Não é eu que estou te falando. É a tua Bíblia, leia. Se você não ficou incomodado com textos como este, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que você está fazendo com a sua Bíblia. Você dá mais importância para que profetas modernos te dizem, com visões, visionários como Ellen White, apontando sobre um milênio no céu, mas ela jamais explica isso daqui. Muito pelo contrário, quando ela quer usar, ela pega um texto fora de contexto, como a gente tratou no vídeo 2. Vai lá assistir o vídeo 2. Ela tem a cara de pau de usar Zacarias 14 para tratar sobre uma terra vazia. Olha o contexto, o que diz aqui. Falsa profetiza. Falsa profetiza, mentirosa. A carta Tiatira vem ali dando uma advertência à igreja. Para esses que seguem essa mulher com doutrina de demônio, Jezabel, que induz o povo a comer comidas sacrificadas a ídolos. Preste atenção. Este não é o momento de você desviar os seus olhos da palavra de Deus, porque o reino de Deus está vindo. Jesus Cristo está vindo com poder e muita glória. Poder e grande glória para estabelecer o seu reinado aqui neste mundo. O que você está fazendo? Você está dando atenção ao quê? A falsos profetas? Olha o que a palavra está dizendo aqui para você. Olha o que a palavra está apontando. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, porque fez subir os filhos de Israel à terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e das terras para onde tinham arrojado, e habitarão na sua própria terra.
Preste atenção, isto é uma profecia bíblica. As profecias bíblicas têm que se cumprir. Isso ainda não se cumpriu e irá se cumprir. Porque o reino dele será um reino de justiça, um reino de paz. Ele será chamado Senhor, justiça nossa. Não será mais como naquele momento em que ele fez o povo de Israel sair da terra do Egito, peregrinar 40 anos no deserto. Não, agora eles estão vindo para habitar na sua própria terra. Mas desta vez, com um reinado justo. Desta vez com um rei. Desta vez com um reino que jamais será substituído. Desta vez com um reinado que será estabelecido sobre todos os reinos. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será elevada. E em lugar de estar assolada aos olhos de todos que passam, e dirão: essa terra assolada ficou com o jardim do Éden e as cidades solitárias assoladas e destruídas. Estão fortalecidas e habitadas agora. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós. Presta atenção na clareza. Então todos saberão, todos os que ficarem ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse, e eu, o Senhor, o farei. Amém? Amém? Porque Deus não mente, Deus não falha. E o que ele prometeu, o que ele profetizou, irá se cumprir. Irá se cumprir. Está escrito na sua Bíblia. O problema todo é que eles não querem que você estude a Bíblia. Eu disse, e eu repito, aqui eu ia abrir a Bíblia para você. Se você não concorda comigo, não tem problema. Vem aqui agora e me refuta com um vídeo explicando todos esses versículos. Todos esses versículos precisam ser explicados de uma forma coerente. Não adianta usar outros versículos, não. Eu quero que você explique esses versículos aqui. Explique. Explique. Porque a explicação que eu tive até agora, ela foi extra-bíblica, não foi bíblica. Explicação extra-bíblica, com visões de visionários, falando sobre um reino milenar no céu. O que eu trouxe hoje para vocês aqui é palpável. O que eu trouxe hoje para você aqui, você não vai poder mudar. Você não pode. Você pode brigar comigo, me xingar, não tem problema nenhum. Eu quero ver você ir contra o que está escrito. Eu quero ver você ir contra o que está escrito. Porque diversos isolados e literalmente usados fora de contexto, o adventismo está cheio. Ellen White fez isso a dar com pau. Ela fez isso a torto e direito no grande conflito, como nós já mostramos no vídeo 2. E eu vou continuar trazendo aqui nesse canal todos os absurdos que essa falsa profetisa trouxe. Eu vou continuar trazendo nesse canal. Mas eu uso a palavra também. Eu uso a palavra. Não é com o meu achismo, não. Não é com o meu achismo que eu desmascaro o falso profeta. É com a palavra. Mostrando quão desonesto eles foram com a palavra. Como você viu no vídeo 2. É assim que a gente mostra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão a ela. Em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que eu dei por herança a vossos pais.
Olha que promessa maravilhosa. A gente viu no vídeo passado sobre as promessas deixadas a Abraão, Isaac e Jacó de uma terra prometida. E agora essa promessa é entregue. Eu fico imaginando Abraão recebendo essa promessa. Eu fico imaginando ele vendo tudo isso se concretizando. Ele recebendo essa terra como uma promessa. E ele vendo os filhos da criação, os filhos herdeiros dele, agora unidos a gentios, entrando como um só povo, entrando num governo literal de Cristo Jesus. Essa promessa sendo herdada. Isso vai acontecer diante dos nossos olhos, meus irmãos. Isso irá acontecer diante dos nossos olhos. Que provas mais você quer que eu traga para apresentar de que esse milênio será na Terra? Que provas mais eu preciso estar apresentando aqui? Precisa de mais? Tudo bem. No próximo vídeo, nós iremos tratar sobre esse milênio. E a gente vai trazer muitos aspectos. Nós vamos abordar muitos aspectos a respeito desse milênio. Nós iremos tratar sobre o milênio. No próximo vídeo, nós teremos 2 convidados, que são homens íntegros, tementes a Deus, tementes à palavra de Deus. São pessoas que se dedicaram no estudo e hoje apregoam o reino de Deus. No próximo vídeo você terá, então, este conteúdo deste milênio, onde nós faremos uma abordagem completa, trazendo para você todos os aspectos que envolvem esse contexto de milênio, esse contexto de um reinado literal de Jesus Cristo aqui na Terra. Então não perca o próximo vídeo. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, os outros 3, tá aqui embaixo uma playlist. Assista os estudos, todo o conteúdo. Quando chegar lá no final, você vai ter grande acréscimo no seu conhecimento. E muito mais do que isso, você vai entender o plano de Deus para toda a criatura. Um plano de desenhar e de mostrar um reinado literal, aonde Jesus Cristo será soberano e onde todo joelho se dobrará perante ele. Eu faço votos de que você se dedique e se entregue ao que está escrito. Que você reconheça o que está escrito e diga: assim diz o Senhor. E que isso faça parte da sua vida a partir de agora, para que você tenha uma esperança de, assim como os discípulos tinham, de ser alguém importante com alguma missão no reino de Cristo. Lembre-se, nós estamos sendo salvos e transformados para uma missão. A missão de sermos reis e sacerdotes juntamente com Cristo. Mas um sacerdote, ele tem função. Um sacerdote, ele desempenha funções sacerdotais. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça, tá? Já se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. Wagner, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu mesmo nunca tinha ouvido. E eu sei que tem pessoas precisando saber. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, que chegue em mais corações, que chegue em mais pessoas, para que as pessoas conheçam sobre o reino de Cristo, para que as pessoas conheçam o que de fato a palavra de Deus apresenta sobre o reino milenar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós voltamos no próximo e último vídeo.